Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que período que você está assistindo, mas seja bem-vindo num mais um capítulo, mais um episódio do podcast UFMT Sinop, que é um podcast aqui que nós falamos um pouquinho sobre as coisas que estão acontecendo, as coisas que acontecem no nosso querido campus de Sinop da Universidade Federal de Mato Grosso. Então aqui a gente vai falar sobre quais são os nossos cursos de graduação, nossos cursos de pós-graduação, como que funciona o ingresso, como funciona a oferta, quais são as nossas pesquisas. E nós estamos agora então nessa primeira rodada de entrevistas, ainda conversando com os coordenadores de todos os cursos de graduação, porque é um bate-papo que a gente vai aprender como que funcionam os cursos de graduação, quais são os cursos de graduação, quais são as particularidades desses cursos que nós aqui em Sinop ofertamos com bastante primazia. E hoje eu tenho a felicidade de contar com a presença do professor Alan Nogueira, que está no atual momento como coordenador do curso de graduação em enfermagem aqui do UFMT. Boa tarde, professor Márcio. Boa tarde. Não, descobrimos, estamos falando à tarde, tá? Estamos gravando à tarde. Você pode estar vendo a gente de madrugada, mas a gente está à tarde aqui. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o curso de graduação em enfermagem, né? Como que funciona esse curso de graduação, que é um curso bem disputado no mercado de trabalho, né? A pessoa que tem a graduação em enfermagem, ele não vai ficar sem emprego, né? É um curso bem concorrido, né? É um curso que tem muita opção de trabalho, né? Independente, assim, serviço de saúde ou não. Muito lugar hoje tem algum tipo de serviço que que demanda esse profissional. Que tem a demanda para enfermagem. E ofertamos esse curso aqui gratuitamente com uma qualidade muito boa. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre o curso, eu queria falar sobre quem é o Alan. Quem é Alan, né? Quem é o Alan? Tem que corrigir o sobrenome, tem que falar certo o nome das pessoas, né? Então pergunta antes, né? Quem é o Alan? De onde que ele veio, como é que ele é, qual que é a sua trajetória até chegar aqui no UFMT? Você é formado em enfermagem mesmo? Isso, eu sou enfermeiro. Eu me formei no interior do Tocantins, então numa cidade ali pertinho da capital, que é Palmas, né? Que é Guaraí. Então me formei lá e fiz especialização em saúde pública e saúde da família em Palmas. Então ali antes mesmo de eu me formar, faltava 1 ano e meio para me formar, eu já ingressei numa especialização e quando eu me formei, eu já quase ali formei junto com tendo o título de especialista também. Já fez as duas coisas numa vez só. Aí já vou para mais de 15 anos de formado, formei, tem 16 anos na verdade. Entrega idade. Vai ter bastante tempo já de formado e logo que eu me formei, aí virei, naquela época tinha muito concurso público, né? Aí virei concurseiro. Era meu sonho, assim, passar em concurso e ter um emprego, assim, ser funcionário público. Mas você tinha o objetivo já na época de ser professor ou você podia trabalhar em hospital mesmo? Não, eu acabei assim que eu não tinha muito uma área que eu tinha muita afinidade. Então, tudo que aparecia eu ia fazendo, né? Então, fiz concurso, fui para o Pará, fui em São Paulo, Goiás. Aí teve a oportunidade do concurso em Cuiabá, que era para a vaga aqui de Sinop. E foi quando eu fui para Cuiabá, né? E nunca tinha conhecido Cuiabá, nem Mato Grosso. E lá em Cuiabá eu cheguei um pouco antes do concurso, que minha intenção era fazer o concurso e procurar emprego também. Lá em Cuiabá. Então, isso. Aí eu saí já com a pastinha de currículo, saí lá por tudo, fui na prefeitura e tudo que tinha lá, saí divulgando o meu currículo. E logo arrumei emprego, 1 semana lá, consegui emprego, depois fiz a prova aqui para o concurso da UFMT, passei, só que demoraram muito me chamar, quase 1 ano. Então, nesse tempo eu fiquei trabalhando lá e adquirindo uma experiência que eu era recém-formado, nunca tinha trabalhado, eu tinha trabalhado assim, tinha dado aula numa escola técnica de enfermagem lá na minha cidade. Mas muito pouquinho, assim, 6 meses e poucas disciplinas. Aí, em Cuiabá, eu trabalhei na atenção básica, numa unidade de saúde lá, e foi ótimo que eu adquiri uma boa experiência e daí me chamaram aqui, daí abandonei lá e vim para Sinop também. Na época, nunca nem tinha ouvido falar em Sinop, cheguei aqui bem perdido e vim antes um tempo para conhecer a cidade, conhecer a universidade.
Aí depois eu vim definitivamente já para ficar. Mas curiosidade que você trabalhou então em Cuiabá antes de vir para cá. Sim, eu Pelo menos você não trabalhei estranhou. uns 10, 9, 10 meses lá. Mas pelo menos você não estranhou o calor, né? Porque Tocantins também é quente, né? Não, Palmas é muito quente, igual, não tem muita diferença daqui. Que a gente sempre fala, né, que Mato Grosso é um estado muito quente, né? Cuiabá é uma capital muito quente, muito quente, né? E a cidade de Sinop, que é aqui onde nós estamos, né? Ela está a 500 quilômetros, mais ou menos, de Cuiabá, né? Mais ou menos 500 quilômetros. E só que a gente já está em outra bacia hidrográfica, né? Cuiabá pertence ao Cerrado e aqui a gente já está na Amazônia, né? Então, mas aqui a gente tem ciclos de chuva e seca muito bem constante, muito bem definido, né? Mas daí em novembro a umidade relativa vai para 90%, 95%. A gente fica nessa, né? Mas é um teste de resistência. Morar em Cuiabá, eu posso falar com bastante propriedade que eu sou cuiabano. Então você... Eu sei bem o calor que você passou, sei bastante o calor que você passou. Mas Então daí você chegou na UFMT de Sinop em 2008, que você disse, né? Isso, e bem no início, março de 2008. Não tinha ainda essa estrutura de campus que a gente tem hoje, né? Não, era aqui mesmo, no CAI, que tinha só um bloco ali de sala. Não tinha os blocos que hoje a gente tem? Hoje não tem, tinha os laboratórios e um de sala. Mas era a Mais parte ermo. administrativa, tudo aqui no CAIC ainda. E estava ainda muita construção, tudo assim, bem iniciando ainda. Porque o campus de Sinop, ele iniciou suas atividades em 2006. Só que meio que iniciou as atividades sem ter campus. Então a UFMT alugava umas salas em algumas universidades particulares e também, conforme foi fazendo os blocos, o pessoal foi indo, né? Então foi um processo bem assim. Hoje nós contamos com uma estrutura física muito boa mesmo. Tanto de sala de aula quanto de pesquisa, né? E a parte administrativa ainda não tão boa ainda, né? Ainda falta essa parte, mas a parte didática é relativamente boa. Para os padrões brasileiros da UFMT de Cuiabá, de Sinop, né? Apesar de não estarmos nas grandes capitais, nos grandes centros, temos uma estrutura bem interessante. E agora nós vamos falar um pouquinho então sobre o curso de enfermagem, né? Como que funciona, qual é o perfil dessa pessoa para aquela pessoa que está nos assistindo que não sabe muito bem o que quer fazer da vida, se não gosta de alguma coisa ou que tem alguma curiosidade sobre o curso de enfermagem. O curso de enfermagem aqui do UFMT, ele é semestral? Isso, é um curso semestral. Nós agora, nesse semestre que iniciou, a gente está passando por uma alteração da nossa grade curricular. Então era o curso que antes era de 4 anos e meio, e a partir desse semestre ele vai para 5 anos, né, com a atualização do nosso projeto pedagógico. É um curso de 4.000, vou arredondar para 4.300 horas, é meio quebradinho essa carga horária. Dessas 4.300 são 430 horas de atividade de extensão e as outras horas restantes é 50% teoria e 50% prática. Daí, no último ano, o aluno ele precisa concluir 830 horas de estágio supervisionado, que é aquela disciplina onde ele fica um ano inteiro no hospital e na atenção básica fazendo uma disciplina que é 100% prática, onde ele vai colocar em prática o conhecimento e as habilidades que ele adquiriu no decorrer do ano, né? Então, 4 anos teoria e prática, né, que é aula de campo, e o último ano só estágio, que é só a prática mesmo, e ele fica lá sem o professor e ele faz parte da equipe de saúde onde ele vai estar fazendo o estágio. Então, o último ano do aluno de enfermagem, ele nem aparece na universidade, fica lá. Não, ele vem para, assim, defender TCC, alguma pesquisa, mas esporádico. Isso. São 2 disciplinas que compõem o último ano, que é o supervisionado 1 e o 2. Então, na nossa nova grade, o supervisionado 1 fica no 9º semestre, onde ele vai para a atenção básica. Então, o professor da disciplina distribui os alunos nas unidades de saúde de atenção básica do município, coloca 1, 2 alunos em cada unidade, e ali ele atende a demanda daquela unidade. Então ele fica ali, a agenda que tem para o enfermeiro, ele vai receber e vai atender aquela demanda. Ele sendo aprovado na disciplina, ele vai depois no 10º semestre
para o supervisionado 2, que ele é hospitalar. Então, no nosso caso, a gente tem um hospital regional, né? Então, o professor leva ele para lá, distribui os alunos dentre os setores. Então, UTI, centro cirúrgico, enfermaria, semi-intensiva, pediatria, enfim. E fica um aluno em cada setor e ele também vai atender e vai fazer toda a demanda da enfermagem, do enfermeiro que seria daquele setor. Tá, aqui foi uma coisa que eu achei interessante na sua fala, né? Que quando ele vai destinar aluno no estágio supervisionado 2 no hospital, o hospital é dividido em pediatria... Isso, em vários setores. E esse aluno estagiário, ele roda? Ele faz todos ou fica numa só? Ou depende? Não, aí depende ali da logística, porque é muito complicado, porque além de nós, tem muitos outros alunos que também usam o hospital. Né? Então depende muito da organização do próprio hospital. Muitas vezes ele faz 2, 3 setores, mas ele não passa em todos, porque é muito difícil, que a gente também compete campo com as particulares, que também usam lá. Então, às vezes, para não sobrecarregar determinado setor de aluno, então, às vezes, o professor não consegue fazer esse rodízio. Mas ali ele passa em 1, 2 setores, pelo menos. Nesse meio tempo. Isso, Mas durante do primeiro ao 4º ano, ele faz disciplinas onde tem aula de campo e ele vai ver mais aprofundado, por exemplo, na saúde da mulher. Então, a professora vai lá para o setor de obstetrícia. Na saúde da criança, a professora vai com eles para aula de campo na pediatria. Centro cirúrgico, UTI e assim por diante. Então, cada disciplina, o professor ele tem um momento, uma carga horária da disciplina, onde é feita essa parte prática, que é a parte mais especializada dentro de cada setor. Legal. Aí isso me chamou uma curiosidade, porque quando você fala aula de campo, para mim, aula de campo é ir para fazenda. No mato, né? É ir para o mato, né? E aqui a aula de campo, então, é feita nas UBSs e nos hospitais públicos. Daí, do primeiro ao 4º ano, a gente tem 2 modalidades de prática, que é a aula de campo, que é quando sai da universidade. Então, é a unidade de saúde, são centros de referência, a saúde, centro de hanseníase, o SAI, que é o Sistema Serviço de Atendimento Especializado, onde atende as ISTs, HIV, hepatite, tuberculose, centro de especialidades médicas, além de todas as unidades de saúde, UPA, policlínica. Então, tudo isso o aluno ele vai fazer uma modalidade que é a aula de campo. Então, o professor ele vai estar ali junto com ele, auxiliando e ensinando, enfim, todas as práticas. Né? E tem a aula prática, que é de laboratório também, que tem uma carga horária de cada disciplina prática, onde ele vai para o laboratório fazer simulação clínica, laboratório de práticas hospitalares, microscopia, enfim. Então, tem várias modalidades, vários tipos diferentes de prática que o aluno ele vai exercer. Daí, no último ano, é o estágio, que é onde ele vai desmamar do professor e ele vai ter que ter condições de ficar lá sem o professor ensinando cada procedimento. Já com uma maior autonomia ali. Isso, mas aí para isso tem a figura do preceptor, que é o enfermeiro que está lá na unidade de saúde ou no hospital, que vai prestar esse suporte para ele em caso de alguma dúvida e que vai, de certa forma, supervisionar ele também. É uma espécie de orientador ali. Isso. Legal. Então ele segue bastante carga prática, né? Bastante carga de trabalho prática mesmo. Isso, bastante... tem muita carga Durante os 5 anos ganha muita experiência, então. Sim, é assim, 5 anos e imagina, ainda um curso que é integral, né? A gente estuda aqui manhã, tarde, às vezes tem alguma disciplina à noite. Esse semestre a gente teve que colocar alguma disciplina no sábado também, para conseguir dar uma organizada melhor. Além dos projetos de extensão, né? Que o aluno ele pode participar de quantos ele quiser. Às vezes, projeto de pesquisa também que ele precisa, e na prática atender algum paciente para coletar dados de pesquisa. Então, assim, o aluno que tem muita disponibilidade, ele acaba saindo com uma carga prática muito grande, né? Então, assim, só não aprende quem não quer, porque, assim, tem muita oportunidade para o aluno ter bastante conhecimento. E daí você falou daqueles laboratórios de simulação clínica. Isso, de simulação. É ali que vocês aprendem a, sei lá, aplicar injeção, a ferir pressão? Isso também. A gente tem 2 modalidades, que é o laboratório de práticas hospitalares, que é onde
O que tem um boneco, só que o boneco não faz nada, ele fica ali parado e o professor ensina as técnicas, Boneco né? é O boneco, é um boneco que simula o corpo humano. que é uma pessoa, que Ah. simularia um paciente deitado ali na cama. E tem daí de recém-nascido, criança, adulto, então ali o professor ele dá algumas modalidades de disciplina onde não necessariamente precisaria de ter uma simulação. Então, é uma técnica de medicação, é aferir pressão, muitas vezes usa um aluno, aprende no outro, né? Aí algumas disciplinas mais avançadas, como por exemplo, temos uma disciplina que é cuidados críticos, onde aprende toda a parte ali de UTI, centro cirúrgico, pronto-socorro, a parte de emergência. Então as professoras usam muito o laboratório de simulação, que é outro. Então lá tem os bonecos que fazem a simulação realística, que simularia um paciente em leito de UTI. Então tem os batimentos cardíacos, se o aluno ele faz uma medicação errada no boneco, ele vai reagir de acordo com aquela medicação. Sério? Isso. É quase um robô? Isso, é igual um robô. Na seringa tem um chip lá da medicação. Ele tá dando uma parada cardíaca e precisa de administrar uma adrenalina. Só que ele pegou lá outra medicação, a dopamina, e administrou lá na frequência cardíaca no monitor, ele vai reagir de acordo com aquela medicação. Sério? No robô? Isso. Que legal! Simula a massagem cardíaca, então a massagem, se ela não for eficaz, o boneco ele não vai reagir de acordo, a intubação orotraqueal, então é como se fosse um paciente de verdade. Ele é todo monitorado, como se fosse um paciente, ele reage também como se fosse um paciente de verdade. Não sabia que isso existia. Isso tem. Nós e a medicina usamos bastante. Que eu já vi esses modelos, esses bonecos, tudo, mas não sabia que ele era dopado dessa inteligência artificial aí, não. Aí por detrás ali da parede tem um vidro, o professor fica ali atrás com o computador monitorando e o professor também, ele fala, agora eu quero que o paciente entre em parada cardíaca. Então ele monitora e o boneco entra em parada. E o aluno que está ali na aula, ele tem que saber identificar e saber atuar de acordo com o sinal clínico que o boneco está apresentando. Oh, que legal. Então daí ele chega ali na aula prática lá no hospital com muito mais propriedade e mais segurança também, porque aquilo ele já vivenciou no laboratório, né? E sem ter corrido o risco ali de estar já a primeira vez com um paciente, né, crítico e algo do tipo. Que legal, eu não sabia. Aí, pois vai um dia lá conhecer o eu falo nosso isso laboratório. Que eu apresento, eu tenho esse projeto de extensão, né, que é para falar sobre os cursos de graduação da FMT, e eu aprendo muito. Eu lembro que eu estava conversando um episódio passado, que eu conversei com o professor, que ele é coordenador da engenharia florestal, e no meio da conversa ele falou que existe prédios no Canadá de 10 andares feitos de madeira. A gente ficou uns 15 minutos falando sobre isso. Eu não sabia que eu também não sabia. Eu não ia morar nesse lugar, então eu não sabia que tinha esses robôs com essa complexidade aqui, né? Porque a simulação clínica ela é algo bem novo assim dentro da saúde. A medicina já vem um pouco antes, né? E a enfermagem está também ganhando bastante espaço, porque é muito importante, né, o aluno da enfermagem ele ter essa vivência dentro da simulação. Então, além do boneco, tem o uso da simulação com atores também. Então, tem às vezes aquele aluno que ele é o monitor, ou a gente pega até mesmo um paciente para ele ser um ator e ter uma situação simulada ali como se fosse uma prática de verdade, só que dentro do laboratório com ou todo dentro controle de um ambiente, isso, com todo o controle. Então o professor ele faz todo um cenário que iria simular o ambiente de saúde, tem o ator ou o boneco e o aluno ele vai atuar para ele, né, desenvolver as habilidades e ver realmente se ele consegue atuar frente àquele problema que o professor ele montou, né, dentro daquele cenário. Legal, interessante, não sabia. E temos inclusive um núcleo de simulação clínica aqui. Aqui? Isso, tem as professoras, que são as professoras da disciplina de cuidados críticos, elas montaram um núcleo de simulação clínica, inclusive elas estão já indo para fora dá curso fora. Tá ficando bem famoso nossa simulação. A qualidade da UFMT. Isso. E o curso de enfermagem, então, você comentou, ele é um curso integral, né? Que você tem parte aqui na UFMT, parte nas unidades, das diversas unidades de saúde, né?
E é um curso que agora vai ser 5 anos, né? E integral. Integral. Essa é uma característica devido até pela elevada carga horária, né? 4.300 horas é preciso disso, né? A gente está até estudando, porque assim, tem muitos alunos que às vezes gostariam de trabalhar ou que têm uma certa dificuldade para poder cursar e se manter. E Sinop é uma cidade cara também, né? Então a gente está até estudando com o nosso NDE, que é o Núcleo de Desenvolvimento Estudantil, né? Uma possibilidade de tentar manter o curso em um horário só. De repente, aula até 12h30 ou até no máximo 1 hora, mas que o aluno ele tenha daí um outro período para aquele aluno que tem uma certa dificuldade financeira ele conseguir formas de se manter aqui e diminuir a nossa evasão, né? Que acaba que às vezes o aluno tranca ou desiste, ou ele até prefere ir para o particular para ele ter essa opção de trabalhar. Então a gente está estudando isso e vamos ver se vai dar certo para o próximo ano. E a gente sempre quer que o aluno saia daqui, né? Eu brinco sempre com os colegas e com os meus alunos mesmo, eu brinco assim, vocês dão duas alegrias, quando vocês entram e quando vocês saem. Né? Mas a alegria de sair é muito maior do que a alegria de entrar, né? Porque ele entrou um menino, está saindo um profissional, né? Entrou uma criança, um adolescente, está saindo um profissional já bem capacitado, né? Sim, com certeza. Ainda mais quando a gente... Hoje mesmo eu vou nas unidades de saúde, vou em hospital e eu vejo muito ex-alunos já trabalhando e às vezes exercendo cargos já de gestão, cargos de grande importância e sempre alunos nossos aqui, né, que saem já de cara, já entram no mercado de trabalho, passam em concursos, seletivo, enfim. Então, assim, na enfermagem tem essa vantagem porque não é só o SUS que emprega, não é só a unidade de saúde, o hospital, mas tem um leque assim, de oportunidades muito grande, que nem o próprio enfermeiro ele sabe que ele poderia trabalhar em determinada área, mas que hoje já a enfermagem ganhou esse espaço. Você falou uma coisa curiosa que também acontece comigo. Eu não leciono na enfermagem, né? Sou químico, né? Mas eu dou aula no curso de farmácia, né? Bacharelado em farmácia. E é muito normal eu ir numa farmácia lá para comprar alguma coisa, né? E tá lá um ex-aluno meu. Sim. Semana passada eu fui doar sangue, sou doador de sangue. E aqui na unidade de coleta de sangue, aqui no hospital regional, era uma ex-aluna minha que fez a semestre passado, que efetuou o procedimento comigo, assim, né? Ainda bem que passou, né? Sim, não, brincadeira. Quando é um bom aluno, né? Brincadeira. Mas você falou, então, que existe alguns campos de atuação do enfermeiro, porque a gente pensa, às vezes, que o enfermeiro ele é aquele cara que está lá para cuidar do enfermo no hospital, mas não necessariamente, né? Não. Então, existe assim, até se eu for citar, tem áreas que eu acho que eu nem conheço, que hoje o enfermeiro ele pode atuar. A que é mais comum, claro que a gente sabe que é a área ali dentro do hospital ou dentro de uma unidade básica de saúde, fazendo aquele atendimento mesmo com o paciente ou com uma comunidade. Mas hoje, por exemplo, o enfermeiro ele pode fazer especialização e trabalhar. Ele pode ser anestesista, ele pode trabalhar em centro cirúrgico fazendo anestesia e fazendo para procedimentos tipo sedação anestésica, né? Que era uma área que só o médico poderia fazer e hoje o enfermeiro ele pode ser oftalmologista se ele fizer especialização na área de oftalmo e tem alguns procedimentos que daí ele fica habilitado a fazer. Ele pode fazer terapia ortomolecular, que é aquela que antes era só o médico, né? E hoje que é uma terapia que é para manutenção da saúde, da imunidade, prevenção de algumas doenças por meio de medicações endovenosas e terapias desse tipo. Que também é uma área nova, essa é uma das mais recentes, foi em 2018, que a enfermagem foi possível, então, fazer especialização nessa área. E ele, a partir daí, se torna um profissional liberal, né? Que ele pode abrir uma salinha, um consultório, uma clínica e ele ir trabalhar e atender os pacientes dele. Uma área que está muito comum, que é muito comum hoje, é a área da estética, né? Que não só a enfermagem, que antes era só o médico dermatologista ou algum profissional dessa área, mas o enfermeiro ele pode se especializar
na área de estética, daí ele vai fazer botox, preenchimento, harmonização facial. O enfermeiro mesmo quando tem habilitação para isso? Isso. Se ele se especializar, daí ele fica habilitado, daí ele pode abrir uma clínica e atender. Tratamento de redução de gordura, remodelação corporal, capilar. Então ele fica habilitado para fazer tudo da área da estética. É porque esses cursos de estéticas, de cosmetologia, né, de cosméticas estão então em alta, né? E o brasileiro é um povo muito vaidoso, né? Nós Sim. somos muito vaidosos, né? Tem até um colega meu que ele mora nos Estados Unidos, ele fala que os melhores dentistas que existem são os dentistas brasileiros, que não compara, né? Porque a gente não admite ter dente podre, né? Para o americano, para o cidadão médio lá da Europa, da América, por exemplo, mais tranquilo, não tem essa vaidade, né? Mas eu sabia também que esse profissional que forma em cosmética, lá, estética, cosmética, ele não é habilitado para fazer procedimentos invasivos, né? Usar agulha, né? No caso do enfermeiro, ele pode usar, porque, por exemplo, um preenchimento. Sim, mas eu rosto. digo, o da cosmética, sim, ele não pode, né? Eu acho que não, é só tipo um peeling, uma coisa que não Não tão invasivo. não tão invasiva. Já o enfermeiro, ele pode. Aí ele tem até um limite de onde ele pode trabalhar. Nada que ele tenha que cortar alguma coisa. Mas assim, usar agulha, cânula para preenchimento, o próprio botox, que é muito comum, para fazer medicações intradérmicas, subcutânea. Para a estética, daí ele pode fazer. Que legal. Sim. Que legal. E hoje aqui em Sinop tá uma febre, assim, tem acho que não muita é Sinop, clínica. não, né? Acho que é no Brasil, né? Tem muita clínica de estética. E o enfermeiro, ele acaba que ele vai se tornando um empreendedor, né? Que ele, no momento que ele se torna um profissional liberal, que ele vai lá e abre o seu negócio, ele tem que achar a forma de empreender e é algo que hoje em dia é uma tendência e que dá bastante dinheiro até, né? Então, assim, tem muita gente recorrendo a essa área e é bem interessante. E além dessas, também existe a área da gestão, que o enfermeiro ele pode ir trabalhar na gestão de serviço de saúde, tanto público quanto privado. Ele pode ir para a área da pesquisa, ele pode ir, enfim, tem tanta coisa para auditorias, né? Então, todo hospital tem que ter o auditor das contas públicas. Então, e geralmente é um enfermeiro que vai para fazer a auditoria, principalmente os que atendem plano de saúde também. Então pode ser um enfermeiro auditor, pode trabalhar com vigilância epidemiológica, sanitária. Então, assim, dentro da enfermagem, quem não gosta de sangue, de paciente, de gente doente, vai encontrar alguma forma, vai encontrar algum ladinho ali, alguma coisa que ele vai se identificar. Né? Assim, agora dizer que fez enfermagem e não gosta é difícil, porque tem muita coisa que pode fazer, né? Então, assim, se ele pesquisar e procurar, ele vai achar algo ali que ele se identifique. E a área também que eu não falei, que é da docência, né? Que é a área que eu prefiro e que eu mais me identifico, mas sou suspeito para falar. E que também muitas vezes o enfermeiro ele se forma, aqui nós temos o mestrado, né, na saúde, às vezes já ingressa no mestrado e ele já sai para uma instituição de saúde já trabalhando, dando aula também. Vamos contar isso, que a gente pulou um pouquinho, né, que a gente estava conversando em off aqui antes de começar, do seu caso particular, né, você formou muito cedo, né, graduou muito cedo. Sim, eu entrei na faculdade, na minha faculdade era 4 anos na época, então entrei com 16 anos e formei com 20. Já entrou com 16. Isso, entrei bem novinho. Pensa pessoa inteligente aí, ó. Sim, sou filho de professor e minha mãe era muito assim, cobrança em casa. Então não podia tirar uma nota baixa e eu fiz uma faculdade particular, né? Então minha mãe pagava caro, assim, exigia muito, então nunca pude reprovar, nunca pude nada e fiz certinho os 4 anos ali, sem reprovar nem nada. Então, me formei muito cedo e ainda, como eu falei, né, eu já tinha iniciado uma especialização, então com 20 anos, me formei, com 21 eu já era especialista em saúde pública. Com 21 já tinha a graduação e uma especialização. Isso. E daí entrou na UFMT com? Com 21? Com 21 anos, ou seja, com 21 Isso. anos... Faltava-se um mês para 22, né? Mas entrei com 21. Então, com 21 anos, o professor Alan já era funcionário público numa carreira relativamente estabilizada, né? Muito cedo, né? Muito novo, bem legal isso, né? São poucas as profissões, poucos os campos que permitem que isso que aconteça. Claro que aqui teve todo um mérito
da mãe dele, né? Nem tanto dele, né? Tem o mérito da mãe dele de cobrar um pouco, né? Mas é curioso, né? É interessante a gente pensar, né? É um profissional que ele nem terminou a graduação, já estava empregado, né? Ele mal terminou a graduação, já arrumou um emprego, né, em Cuiabá. Em uma Isso, foi semana, pra Cuiabá, em uma semana procurou emprego, conseguiu arrumar emprego logo depois virou funcionário público, né? Foi aprovado num concurso, né? E assumiu como professor, né? E o curioso é que o campo de trabalho hoje está muito diferente do que era quando você formou, você ficou uma semana para procurar emprego. Hoje está mais ou menos assim também, tá piorzinho? Como é que está hoje o campo de trabalho? Olha, hoje, porque assim, naquela época o curso de enfermagem não tinha assim tantos cursos igual tem hoje, né? Hoje assim aqui em Sinop mesmo tem 3, Três? 4, aliás. É o FMT, aí tem FACIP e Unic e tem mais um EAD que abriu agora. Então 4 cursos de enfermagem, né? Então assim, imagina todo ano quantos profissionais que são lançados no mercado de trabalho. E na minha época, eu já tenho 16 anos de formado, não tinha tantos assim, então era bem menos profissionais. Então a gente tinha uma certa facilidade e além disso tinha muito concurso público também. Eu lembro que eu entrava naquela página do PCI concurso, tinha assim milhões de concursos. Então assim, se tivesse dinheiro e disponibilidade para viajar e fazer esses concursos, assim podia escolher. Hoje já não tem tanto, né? Bem difícil ter concurso, um ou outro que acaba tendo. Mas assim, mercado de trabalho é aquilo que eu falei, que igual na minha época não tinha tantas, a parte da estética, enfim, tinha muitas áreas que não existiam, ou que existiam, mas que o enfermeiro não atuava naquela área. E hoje já tem muitas outras possibilidades que não existiam antes. Hoje tem mais profissionais, mas ao mesmo tempo tem mais oferta. Isso. Tem outras demandas, né? Isso, tem outras demandas, porque é um curso que ele vai se inovando sempre, né? Então, assim, cada ano que passa, vai surgindo novidades, e como já está, assim, esse profissional liberal, que é empreendedor, então cada dia que passa, a própria enfermagem ela vai se remodelando e vai surgindo novos caminhos, novas possibilidades para a profissão. Interessante, legal. Né? Mas é um curso com boa empregabilidade. Sim, eu diria que sim. A gente imagina, por exemplo, um hospital, né, do tamanho igual temos aqui. Quantos enfermeiros para dar conta, pelo menos no mínimo um por setor, né, para rodar 24 horas um plantão. Então é muito enfermeiro que precisa, né? Sem contar a parte administrativa, que do serviço de enfermagem para administrar tem que ser outro enfermeiro também, auditoria, educação em saúde, saúde do trabalho, então é muito além daquele enfermeiro que presta assistência direta ao paciente, né? Agora você falou um negócio que me remeteu aqui, né? Que o enfermeiro que trabalha em hospital, que ele está lá em hospital, normalmente trabalha por turno, né? Isso. Turno. Geralmente é 12 por 36. Então você o trabalha regime de 12 plantão. horas e folga Isso. 36. E folga 36. Entra às 6 da manhã, sai às 6 da noite, por exemplo. E daí... Geralmente é 7 a 7. E aí ele vai folgar mais um dia e uma noite inteira. Então eu sempre Aí trabalho... tipo dia sim, dia não, ou noite sim, noite Então, não. Que tem aquele que trabalha só noturno, né? Porque se eu sou então um profissional, o hospital ele tem que ficar aberto 24 horas por dia. Isso, E o não dia pode tem fechar, e o né? dia tem 24 horas. Isso. Então, no lugar de um enfermeiro, na verdade, precisa de 4. E em um setor, por exemplo, Não, mas tá rodar as 24 horas, 2 enfermeiros, né? Dois Só enfermeiros. que daí tem as folgas daquele lá que eles não vão levar certinho o período ali de um mês. Aí tem a folga de um e do outro. Então precisa de um terceiro. Geralmente um terceiro que ele é folguista, que ele acaba rodando o hospital cobrindo a folga de todo Então, mundo. na vaga de uma pessoa, férias. na vaga de uma pessoa precisa então de 3 enfermeiros. Isso, Né? Isso pelo explica... menos 3. Se é um setor que é para um enfermeiro só. Que legal, então isso demanda gente, né? Demanda Isso. contratação pessoal. Então, por isso que tem essa... E é uma profissão também, estava até bastante na mídia com relação ao piso salarial, Sim, né? sim. Que ganha, perde o piso salarial e tinha ganhado, assinado, agora parece que está meio que o pessoal indo contra, né? Mas assim, esperamos e a gente sempre luta também a favor, junto com os conselhos, que é o Corém, o COFEM, para tentar, que eu acho que é o que o enfermeiro merece, né? Tô no mínimo ali um piso salarial. Independente do piso, assim, ao menos aqui no Mato Grosso,
não se vê enfermeiro ganhando muito aquém daquele piso. Então já é algo que é a média salarial, assim, a média mínima que eles estão Então, na realidade do Mato recebendo. Grosso, Isso, Mato Grosso. mesmo sem piso, a gente já mais ou menos ganha já piso. segue isso. Mas infelizmente tem ainda muitos lugares que ganha menos que isso. Então, por isso que a enfermagem está sempre assim, lutando, indo nas mídias e tal, para tentar fazer com que seja aprovado, né, definitivamente, para ter esse mínimo aí de respaldo, né, para ganhar esse mínimo do piso. E porque é uma profissão extremamente importante, né? Eu lembro conversando com alguns colegas meus que são enfermeiros e falava assim, eles falavam, não sei até que ponto era verdade, até que ponto ele estava puxando sardinha para ele, né, que acontece, né, claro, né? Mas ele falou assim, dependendo do hospital, dependendo de onde está no hospital, o hospital ele se vira muito bem sem nenhum médico. Agora, sem enfermeiro, esquece, o hospital para, né? É mais ou menos isso? Porque todo o cuidado que o médico vai prescrever, medicação, tudo, tem que ter equipe de enfermagem para fazer, né? Senão vai ter que ir lá um médico fazer, passar sonda, medicar, coletar sangue, tudo. Então, sem o enfermeiro é impossível, né? Não tem como nenhum serviço de saúde ir para frente. Até porque não é só a parte assistencial, mas de gestão também que é tão importante. Então, assim, sem ter a gestão de toda aquela quantidade de gente, não fica organizado e não tem como ter uma assistência de qualidade. E além da gestão de pessoas, vocês fazem gestão de estrutura física, por exemplo, no sentido estrutural, não estrutural físico, mas de recursos físicos, materiais. Materiais, compra de materiais, tipo, tá faltando soro, preciso comprar soro, tá faltando tal coisa. Sim, isso geralmente tem um setor que é o responsável ali da farmácia. Então, tem um paciente que precisa de um soro e uma medicação. Então, a farmácia que disponibiliza e eles que regulam essa questão da questão de compra. A farmácia dentro do farmácia hospital. Interna ali, né? Isso, dentro do hospital. Que é onde fica, a gente fala farmácia, né? Mas onde fica tudo ali que a gente precisa. É uma sonda, uma seringa, uma agulha, uma medicação, enfim. Então, o profissional que fica responsável por esse setor, ele que tem que administrar essa questão da provisão de materiais e a previsão do que vai precisar. Legal. Então não existe então essa competição que o pessoal fala, que às vezes o pessoal fala dessa competição de médico, enfermeiro, enfermeiro com médico, até porque são coisas diferentes, mas estão trabalhando junto no mesmo lugar. Então, são profissões que se complementam, então. Isso, é profissão... Assim, infelizmente, hoje tem muito enfermeiro que acaba secretariando médico, né? E fica ali e se acha realmente inferior e acaba sendo o secretário de médico, o que não é certo, né? Porque a competência do enfermeiro, ela é completamente diferente do médico, né? Que o médico vai diagnosticar e tratar. E o enfermeiro, ele vai proporcionar com que esse tratamento ele seja levado de forma eficaz para o paciente e que esse paciente ele tenha o cuidado que tenha a garantia desse cuidado da forma mais adequada, né? Então ele faz a supervisão da equipe técnica que desenvolve todo esse trabalho. Isso em ambiente hospitalar, né? Então assim, ele é uma antena parabólica, um radar, e ele tem que ficar ligado ali para ver se todo o cuidado que os médicos prescreveram no prontuário, que é de medicação, que é de verificação de sinais vitais, de coleta de algum material biológico, enfim, que esteja sendo feito de forma correta, nos horários corretos, dentro dos protocolos. Aí tem algumas prescrições que o técnico não pode fazer, como por exemplo, o paciente não tem acesso venoso periférico, no braço, enfim. Acesso venoso? O que é isso? Pegar uma veia. Tá. Por exemplo, você chegou lá e não conseguiu pegar a sua veia. O meu é lindo, aparece tudo aqui. O técnico não conseguiu pegar, tá? Você está desidratado e não achou. Aí tem que ir para onde? Para uma jugular. Daí o técnico não pode, daí tem que ser um enfermeiro ir lá e pegar o acesso jugular, que é um procedimento um pouco mais... A gente pode considerar que complexo, né? Que pode ter um pouco mais de risco de uma embolia, alguma coisa do tipo. Uma sondagem vesical, que é quando a pessoa não consegue fazer xixi
ou não pode porque vai passar por uma cirurgia e precisa passar aquele caninho por dentro do aparelho genital da pessoa. Uhum. Então isso só o enfermeiro pode fazer, que O técnico não pode. é uma sondagem nasogástrica para uma alimentação ir direto lá no estômago, que passa pelo nariz ou pela boca. É só o enfermeiro. Então tem alguns procedimentos mais complexos que é só o enfermeiro que pode fazer. Então o técnico ele auxilia o enfermeiro nesses procedimentos. Um curativo mais complexo, enfim, uma monitorização de um paciente que está mais grave, auxiliar um médico em algum procedimento mais complexo. Então isso aí é algo só do enfermeiro que o técnico já não é habilitado para fazer. Você falou de uma coisa que eu achei curioso. Você falou que se ele não consegue pegar, achar a veia para pegar sangue, aqui normalmente pega aqui no braço, né, no Isso, é o cotovelo. lugar mais comum, braço, aqui no Então, mas dorso eu da sabia que mão. pegava aqui, quando aqui não conseguia, ia para mão. É, Agora no pescoço, eu nunca ouvi falar, pegar no sim, jugular. se não consegue Vai para pegar, jugular aqui? vai. Pra Aqui é horta jugular. mesmo, né? Ou não? A ver... Não, a aorta ela sai do coração, a jugular é que passa aqui. É? Isso. Aí se às vezes o paciente está desidratado, um acidente muito grave, perdeu muito sangue, não consegue, a gente precisa de um acesso rápido, então aí já vai para a jugular. Eu nem sabia que isso existia. Isso. E tem casos que não consegue a jugular, tem que ir para uma intraóssea. Nossa, o que é intraóssea? Aí pega ali, por exemplo, o osso do joelho aqui, vai lá com uma agulha que ela tem uma serrinha, a gente vai indo até perfurar e fazer o acesso dentro do osso. Isso É dói. aquele caso que o paciente não tem mesmo, imagina, não conseguir não a jugular. Tem aqueles casos mais graves mesmo que... Mas isso dói só de falar. O osso ele não é inervado, né? Então dói ali, em volta, a pele, mas o osso mesmo ele não tem terminação nervosa, então ele não vai doer tanto. Mas assim, ver, fazer é bem... tem que estar acostumado. Traumatizante, assim, pela primeira vez. Aham. As experiências com os robôs não funcionam pra isso, né? Daí é uma situação assim que é só na prática mesmo pra gente ver e realmente, com o tempo a gente vai acostumando. Mas tem gente que é mais frio, assim, eu nunca tive problema, assim, eu sempre vi bem tranquilo, mas às vezes pode ser traumatizante. Mas tem dessa, né? Tem pessoas que têm esse perfil para trabalhar com... que gostam, ou que tem um perfil, né, de trabalhar com gente doente, né? Trabalhar com gente não é fácil, né? Trabalhar com um ser humano. O ser humano é um bicho muito complicado, né? Aham. E eu falo isso porque eu sou professor, eu dou aula, né? Então, mas é mais complicado. Agora, trabalhar com gente doente tem uma série de particularidades, mas tem gente que adora, né? Porque assim, você vai ver a pessoa, imagina, vomitando, passando mal, na pior situação possível, né? Que aquela pessoa pode estar. E você tem que ver aquilo e você realmente gostar da profissão, gostar do que faz, porque senão realmente você não aguenta ver todo, trabalhar dentro de uma situação dessa e ficar assim de boa, né, tranquilo. Mas tem a parte ali da atenção básica que é um pouco mais tranquilo, não vê tanto sangue, não é tão assim traumática, que é o atendimento que o enfermeiro ele faz a consulta, né, a consulta de enfermagem, que é aquele enfermeiro ali do posto, o pessoal fala postinho, né, postinho de saúde, mas é a unidade básica de saúde, o nome mais correto assim, É o UBS, popularmente, popularmente conhecido de posto. Então, o enfermeiro ele tem o consultório dele e ele atende a consulta, a demanda que vai para ele. Então lá ele faz o pré-natal, o da gestante, se é uma gestante de baixo risco, ele pode fazer todo o pré-natal dela sozinho, sem precisar passar pelo médico. Então ele prescreve as medicações, solicita os exames, tanto bioquímico quanto de imagem, ultrassom, e acompanha todo o pré-natal da gestante. É o paciente hipertenso, diabético, a hanseníase, a tuberculose. E hoje tem uma grande quantidade de doenças que o enfermeiro ele acompanha, faz o diagnóstico, trata, né? Temos os testes rápidos, que é HIV, sífilis e hepatite. Então, o enfermeiro na consulta ele já fornece o teste rápido, já sai o resultado ali na hora, dependendo do que dá, ele já trata ou faz algum encaminhamento para esse paciente. Então, na atenção básica é um local onde o enfermeiro ele tem bastante autonomia
né? E onde ele tem uma importância muito grande, que ele faz a consulta e trabalha ali em conjunto da equipe multidisciplinar, que a gente sempre fala bastante, que não é só médico e enfermeiro. O ideal é que tenha psicólogo, fisioterapeuta, geralmente tem um odontólogo também, que é bem, muito comum. Então, eles trabalhar em conjunto e não ter essa competitividade, né? Cada um fazendo seu papel para o objetivo, a saúde daquele mesmo paciente, né? Então, às vezes, o mesmo paciente ele precisa passar em vários profissionais diferentes, cada um fazendo seu papel e vai como se fosse um quebra-cabeça. Cada um monta uma parte até que dessa forma atende o paciente de forma integralizada, né? Eu não sabia, pela sua fala agora, eu não sabia que o enfermeiro poderia dar consulta e prescrever medicamento. Sim, aham. A consulta de enfermagem, ela tem uma resolução que ela é desde... Agora, não sei se eu vou falar certo, eu acho que é de 92. Já antiga. É, Já antiga, sim, então. que daí o enfermeiro pode receber o paciente na atenção básica, fazer a consulta, e nessa consulta ela é sistematizada, né? Então tem ali o histórico, o exame físico, e tem o diagnóstico, que é de enfermagem, que a gente traça, e os cuidados de enfermagem que a gente traça também. E tem alguns problemas que a gente também trata, como por exemplo, a sífilis, né? O Brasil vive uma epidemia de sífilis. Sério? Sério, Sério? tem muita sífilis. Então, nas atenções, nas unidades básicas de saúde, o enfermeiro ele já faz o diagnóstico, dando positivo para a sífilis, ele já encaminha para o tratamento. Ele já pode tratar ali para já ser um encaminhamento a menos para o médico, uma demanda a menos e tentar, né, diminuir essa questão. De acelerar também o procedimento do E cara. acelerar esse procedimento. Eu não sabia que tava tendo uma, sei lá, uma epidemia de sífilis. A gente tem bastante sífilis, assim, hoje em dia, e tanto que o teste rápido de sífilis é algo que ajudou a gente a identificar esse monte de sífilis aí, né? E o enfermeiro tendo autonomia de tratar, então é algo que já dá uma amenizada nesse problema, que é um problema de saúde pública, né? Que eu sabia que aqui em Sinop é uma região endêmica de hanseníase. Isso, tem bastante hanseníase. Que em alguns locais do Brasil nem existe mais, né? E aqui é um local ainda que tem bastante, né? Sim, aqui tem bastante. Inclusive, nós temos um projeto de extensão que nós temos um ambulatório de enfermagem da UFMT que fica dentro da unidade de saúde Jacarandás. Então tem uma salinha lá, tem a logo da UFMT e é lá só da enfermagem. E lá a gente atende consultas aos pacientes, projeto de extensão, fazemos algumas pesquisas. E temos o projeto, então, que é eu e a professora Rosângela fazendo na sexta. Então, toda a demanda da unidade de saúde, às vezes até de fora, o pessoal já sabe, já manda o paciente para lá, tem alguma mancha, alguma suspeita, já manda para lá, daí a gente com os alunos faz o atendimento e a avaliação da hanseníase. Ele dando positivo, já é encaminhado para o centro de hanseníase. Ele fazer o tratamento. Que aí, puxando o gancho, quando você falou, seria um projeto de extensão, né? Então, são esses projetos de extensão universitária contam com professores da UFMT, docentes, mas conta também com alunos, né? Isso, conta com alunos. Então, assim, a gente, além desses, eu trabalho com idoso, né? Minha área, assim, a área do meu doutorado foi na geriatria e trabalhei com diabetes também. Então, é a minha área ali que eu presto a teoria, né, da minha disciplina na teoria. Então, dou aula que é uma parte de geriatria e doenças crônicas. E tem um projeto que é um grupo de idosos na unidade de Jacarandás também. Daí onde os alunos vão lá e fazem atividade de educação em saúde, orientação. Agora, depois da manhã, os alunos vão fazer festa junina com os idosos, porque é bem importante eles terem essa interação social, né? Porque eles geralmente vivem meio isolados e isso é bem importante para a saúde. E temos esse outro, que é da professora Rosângela também, da hanseníase, onde ela faz atendimento de hanseníase. Curioso. E então o enfermeiro ele atua em vários setores ali no caso, né? Dentro de hospital, dentro de clínicas, também na docência, e existe também... Aí eu não sei, é achismo, tá? Tô perguntando porque realmente eu não sei.
Esse negócio de ambulância, quando leva para um hospital, um paciente de um lado para o outro, ou de resgate de alguma coisa, tem que ter um médico, mas Sim, tem tem que enfermeiro, ter um né? enfermeiro. Tem, no caso o SAMU, às vezes no bombeiro. Aqui em Sinop tem, né? Daí tem dois tipos de SAMU, que é o SAMU básico e o avançado. No básico não precisa ter um enfermeiro, que é aquele caso de um acidente mais tranquilo, que não vai precisar entubar, algo mais leve, Só né? uma perna quebrada. E geralmente em casa também, acidente em casa que precisou chamar o SAMU. Já no SAMU avançado, aí precisa ter toda a equipe, que é o médico e o enfermeiro, e geralmente o motorista ali, ele também é técnico de enfermagem, então ele já para o SAMU ali, ele já vai e ajuda a pegar um acesso Na venoso, emergência ele na ajuda. emergência ele também ajuda. Mas quando não, daí tem que ter o técnico de enfermagem também, para atuar no SAMU. E aquelas empresas, vamos pensar uma empresa grande. De home care, você quer Isso. falar? Não. Sei lá, uma empresa que emprega muita Empresa, gente. sim. E tem algum lugar que tem uma enfermaria na própria Sim. empresa, ou na escola, ou em algum Aham. canto. Aí tem nessa questão, você fala, tem duas modalidades. A empresa grande, ela pode ter enfermaria, que daí no caso, principalmente empresa que tem muito risco daquele trabalhador ele se machucar, né? Tem Então uma ele metalúrgica da cair, vida aí. isso. Aí dependendo da quantidade de empregados ali, empregadores, ele precisa ter a enfermaria, né? Agora eu não sei dizer quantos precisa para poder ter o enfermeiro lá. E também tem a empresa que ela precisa ter o núcleo de saúde do trabalho, que aí daí tem que ter o médico e o enfermeiro do trabalho, onde eles vão prestar o suporte ali e orientação com relação às doenças ocupacionais e à saúde do trabalho. Que aí é outro campo do Que trabalho, daí né? é outro campo. Que daí o enfermeiro ele precisa ser especialista em segurança do trabalho. Na graduação tem uma disciplina que vê ali, que é biossegurança e saúde ocupacional. Que ele vê ali um pouco sobre como é, né? Mas para ele atuar na área, ele precisa se especializar nessa área. Mas é bem interessante. Daí ele trabalha, tem os engenheiros de segurança do trabalho, e é toda uma equipe formada para trabalhar na segurança desse pessoal que trabalha em várias empresas, indústrias, enfim. Então é curioso, você, qual é a sua profissão? Sou enfermeiro, você trabalha onde? Numa metalúrgica. Tem a ver, né? Mas tem. Só que daí ele cuida ali da saúde do trabalho, ele tem que cuidar se o pessoal está usando o capacete, a luva, que são os EPIs, Ou né? pronto para algum pequeno acidente que Ou acontecer. se tem algum acidente, ele tem que notificar, ele tem que atender o paciente, enfim, aí fica ele e o enfermeiro lá, meio assim que ligado para ver se o pessoal está usando certo, e se não tem algum acidente, eles já estarem ali para receber a pessoa. Para intervir, tá. Então aquela pessoa que está lá no seu segundo, terceiro ano de ensino médio, que está assistindo nosso podcast, que não sabe muito bem e que cogita a ideia de fazer o curso de enfermagem, né? O FMT ela conta com uma estrutura bem boa de enfermagem, e esse aluno então ele precisa gostar mais ou menos de que área de atuação? Biológicas, claro, né? Que você tem bastante biológica, humanas. Biológicas e humanas, mas independente mesmo ele se formando, ele pode conhecer uma área e conseguir ir para uma área que foge completamente isso, porque principalmente a área da gestão, ela é muito administrativa, papel, burocracia, então vai ser uma área que vai fugir completamente, se é uma área que ele se identifica, né? Mas eu conversando com um professor daqui da UFMT, e ele falando assim, que tinha uns alunos que falavam assim, professor, fui fazer enfermagem, faço enfermagem porque eu não me dou muito bem com matemática. Mas tem, né? Tem uma outra disciplina que acaba, por exemplo, para você, dependendo de uma medicação que vai fazer, você tem que calcular a dose, fracionar de acordo com o peso, a idade do paciente. Então tem algumas coisinhas que precisa de cálculo, sim. Que eram umas brincadeiras que eu faço dando aula no curso de farmácia, né? Então, sei lá, elaboro um exercício que ia administrar 5 miligramas de 5 miligramas do medicamento X para um paciente por quilo. Né? E daí o aluno errou no cálculo, ele errou e colocou 50 miligramas por quilo.
Eu falei assim, você matou o cara, né? Sim. Você matou o paciente, né? De 5 para 50. E tem algumas áreas também, a área da pesquisa, a área da epidemiologia também tem bastante cálculo, né? Uhum. Aquela questão de relação, proporção, tantos mil habitantes por doença. Então tem algumas coisas na área epidemiológica, tem bastante cálculo também. Estatística, a gente acaba vendo um pouco, mas isso que mais vai um pouco para a área ali da pesquisa, Uhum. da saúde pública, às vezes vai trabalhar em um serviço de gestão que precisa fazer gráfico, calcular ali a proporção de habitantes com o número de morbidade, morbimortalidade. Então tem que fazer alguns cálculos, mas não é nada muito assim, muito fora do que a gente, mais difícil do que a gente já faz ali no ensino médio, né? Então, assim, não Uhum. são cálculos, Não assim, tem umas integral da vida aí não, né? não, Mas- assim, na estatística acaba tendo um pouquinho, mas estatística de graduação eu considero bem tranquilo, E né? hoje No doutorado eu sofri que eu sou péssimo em matemática também. Nossa, mas, né, acaba que é uma área que a gente que acaba fazendo pesquisa Ah, tem e que hoje, dominar um pouco. e hoje tem um monte de programa que faz estatística sozinho. Você só joga os dados, ele te dá tudo, né? Fica mais Aí tem que fácil, né? interpretar que Então daí a pessoa gostou, fez enfermagem, ou para aquele aluno da enfermagem que está nos assistindo, né, que vai assistir em algum momento, o aluno de graduação que está assistindo, e ele resolve que ele não quer ficar só na graduação, ele quer partir para uma especialização, partir para um mestrado, né? Lembra sempre falando, mestrado forma professores, né? Ele forma para a carreira docente, né? Para a carreira de professor. E a UFMT aqui em Sinop oferece algum tipo de especialização, algum tipo de mestrado, que o enfermeiro, seja ele oriundo da UFMT ou não, pode fazer? Então, aqui na UFMT tem 2 mestrados, né, que entram um pouco na área da saúde, tem o ciências biológicas, que às vezes tem linhas de pesquisa que o enfermeiro ele consegue atuar com pesquisa, então ele pode estar fazendo, e tem o mestrado de ciências da saúde também, que é um mestrado que é dentro da saúde, que ele é multiprofissional, né? Então, acaba que tem linhas de pesquisa que às vezes o enfermeiro ele se identifica e ele pode estar pegando uma linha daquela e desenvolvendo alguma pesquisa. Então, cara, ele consegue entrar aqui no UFMT de Sinop, cursar enfermagem, termina a graduação, faz o mestrado e vira Isso. professor. Isso. E entra aí. E a gente está tentando também, inclusive já estou conversando, montamos um colegiado, tentando trazer uma residência. Que a mesma residência médica, né, que o médico faz, aqui tem no município, na medicina em saúde da família, né, que é onde o aluno ele fica 2 anos na unidade de saúde fazendo a residência. E a gente está já com tudo pronto, só esperando o edital do MEC para a gente fazer uma residência multiprofissional, que daí vai complementar a enfermagem, a nutrição e, e farmácia. E residência, o interessante é que tem bolsa, né? Então, assim, o enfermeiro, ele se identifica com aquela área de saúde pública, então ele se inscreve, ele passando, ele vai ficar 2 anos atuando na unidade básica de saúde, estudando e recebendo bolsa, né? Uma bolsa do MEC. Então ele consegue já se manter. Isso. E ele tendo o título de residência, então ele é um profissional que ele depois vai ingressar no mercado de trabalho com muito mais segurança, muito mais conhecimento do que aquele profissional que às vezes só fez especialização, né? Porque a especialização, muitas delas, só é teórica, né? Então, assim, aprendeu a teoria, mas a prática, que é tão importante, ficou ali a desejar. Já a residência, não, ela tem uma carga horária teórica, mas a maior parte dela é prática, tanto que o aluno ele faz 40 horas por semana na unidade de saúde. Então ele tem a carga horária da unidade de saúde e ele ainda roda, ele passa vê um pouco de emergência, parte de atendimento secundário. Então é uma opção bem interessante e que a bolsa ela quase se iguala a um salário que se ele fosse ter ali o primeiro emprego, recém-formado, é praticamente a mesma coisa. Já é substancial, ele já consegue Isso, já é andar com as algo que próprias dá para ele se manter, e, enfim, que daí a pessoa pensa, só vou estudar, não vou trabalhar, né, daí como vou me manter. Mas a bolsa do MEC, se eu não me engano, tá 4 mil e pouquinho, né? Tá. Então dá, né, para ele
trabalhar, se manter. Muitas vezes, se ele fosse arrumar um emprego, ele iria receber isso, Por volta pouco disso. mais. E ele é um conhecimento muito grande que ele vai receber, o mais importante que é da experiência, né? De vivenciar, de passar por uma residência. Que legal, que interessante. E a gente sempre trabalha aqui, então, no caso, aqui, não só aqui em Sinop, mas está em desuso os hospitais universitários, né? Não estão fechando, né? Que é para ir lá para a unidade mesmo, e ir para o hospital público, né? Então, os nossos alunos aqui atuam direto nas unidades públicas, nas unidades de saúde pública, seja um hospital, seja UPA, né? Que é a unidade de pronto Tem a atendimento. UPA, tem policlínica, todas as unidades e tem os centros de referência. Isso também. daí é um convênio que existe o FMT com a Secretaria Municipal de Saúde ou Estadual de Saúde? Como que funciona isso? Nos órgãos de saúde ligados ao município, existe um convênio com a Secretaria Municipal, né, a partir da Prefeitura. Então tem um núcleo lá, então faz o convênio, toda a documentação e a gente pode daí participar, levando os alunos para aulas de campo, estágio nesses órgãos. Daí, as instituições de nível secundário, o convênio é com a Escola de Saúde Pública, que é responsável, que fica lá em Cuiabá. Então, todo semestre, quando vai aluno lá para o regional, a gente tem que recolher aquela documentação, mandar para Cuiabá, eles têm que avaliar, aprovar, ter cartão de vacina, tá tudo certinho, o nome de todo mundo, para daí o aluno ele poder entrar no hospital e fazer aula de campo ou estágio dele. Junto com... É aí onde o professor Alan trabalha na parte de gestão, né, documental, de ser coordenador de curso, que não é legal, né? Hoje em dia, assim, trabalhar na coordenação, na gestão de um curso público, né, é um serviço demanda muito trabalho, mas assim, acaba que tem bastante gente que me ajuda, tem colegiado de curso, tem as comissões, então tem uma comissão que é só para trabalhar essas questões de estágio, que é muita coisa, é muito aluno, muito professor, são muitos campos de estágio ao mesmo tempo. Hoje mesmo deve ter aluno aí na cidade inteira, né, fazendo aulas de campo, estágio. Então, assim, é humanamente impossível para o coordenador conseguir administrar tudo isso. Então, tem as comissões, uma comissão para cada coisa, que é composta por professores do curso, e essas comissões, elas ajudam, né, em todo esse trabalho administrativo do curso. Mas faz parte da profissão enfermeiro, a parte de gestão que eu realmente não sabia que vocês faziam. Eu realmente não sabia. E é um campo muito grande dentro da enfermagem, porque qualquer instituição de saúde, por mínima que seja, tem que ter um enfermeiro para ser o responsável técnico por aquela instituição. Então, uma clínica de um médico, ou uma clínica que seja, tem que ter o profissional que é o responsável técnico por aquela instituição e que ele vai cuidar ali de toda a parte administrativa e gerencial, cuidar da parte ali sanitária, para quando a vigilância viver, está tudo certo, quando o conselho passar para fazer alguma fiscalização, está tudo certo. Então, é o enfermeiro que cuida de toda essa parte. Né, eu realmente sabia. Então, pensando por alto aqui, um enfermeiro formado em enfermagem, né, enfermeiro formado, que depois cursou um curso de administração ou vice-versa, um administrador que depois virou enfermeiro, esse cara vai ser disputado, né? Isso para fazer administração de um hospital, de uma clínica, trabalhar na administração da gestão pública, né, ligada ao Estado, ao município, nas secretarias estaduais, municipais. Então, assim, é um profissional que tem um conhecimento a mais, né? Porque, assim, na graduação da enfermagem, a gente tem uma disciplina que trata administração e gerenciamento, que é lá mais para o final do curso. E ele aprende ali um pouquinho, né, de tudo que gestão é muita coisa. Então, não é suficiente assim, para ele chegar com um pleno domínio de administração de um hospital ou de um sistema público de saúde. Mas dentro das especializações, por exemplo, eu fiz saúde pública, então a gente vê muita gestão de sistema de saúde dentro da especialização. Então, é uma carga teórica um pouco maior, né? Então, assim, todo enfermeiro, a gente se forma, bacharel é generalista, né? Então a gente acaba sabendo um pouquinho de tudo. A gente não tem uma formação onde você vai saber muito de determinada área. Então, no momento ali, até o final do curso,
muitas vezes o aluno ele vai tendo uma outra área que ele vai se identificar mais, então aconselho assim, ali para o final ele se identificou com a área da gestão, ou pediatria, obstetrícia, ou a parte de empreender, e ele pega então aquela área, faça uma especialização e siga aquela área para ele ser o melhor dentro daquela área. Né? Que não adianta ficar ali perdido ou querer fazer um pouco de tudo, que eu acho que a gente tem que focar numa área e levar para você ser referência dentro daquela área que você vai escolher. Eu sempre falo, né, para os meus alunos, né, nos cursos de graduação, que eu dou aula para formação de professores e para o curso de farmácia, né, que uma faculdade, seja ela qualquer faculdade, né, qualquer curso de graduação, não importa onde, ele é um curso que se você tem que saber, se formar, né, sair da faculdade sabendo muito bem os conceitos, sabendo todos os conceitos, e depois disso você vai focar em alguma coisa que você tem aptidão, que você gosta, né, e vai se especializar naquilo, né. Que aí você está reduzindo o conhecimento, né? Um especialista é um cara que sabe, um generalista sabe um pouquinho de tudo, um especialista sabe muito sobre uma coisa só, e um super especialista não sabe nada, ele sabe muito sobre nada, né? Então você acaba funilando, né? Mas acaba funilando de acordo com a sua experiência de vida, com os seus gostos, com o local onde você está, né? Nós somos um produto do meio, é inegável isso, né? Então, por exemplo, aqui em Sinop, como a gente descobriu que tem um alto índice de hanseníase, né, de um centro endêmico de hanseníase, um enfermeiro ou um médico aqui, ou um técnico de enfermagem, ele tem uma experiência grande em hanseníase, mas ao contrário que vai algum em outro estado do Brasil, esse cara nunca nem viu um tratamento de hanseníase, só por foto, né? São experiências de particularidade de cada onde você está e do que você faz, né? Isso. Inclusive, quando chegam profissionais aqui de outro estado, às vezes eles ficam meio perdidos, porque daí nunca viram a hanseníase, não sabem como que é o diagnóstico. E é um diagnóstico bem complexo, né? Que às vezes a gente vê uma mancha, é uma mancha que não tem nada a ver, né? E às vezes ela pode ser hanseníase. E às vezes tem perda da sensibilidade, mas não quer dizer que é uma hanseníase. Então, assim, tem que ter muita habilidade para realmente saber ver, identificar. E nem sempre vai aparecer mancha. Às vezes a pessoa já está com hanseníase há muito tempo e não apareceu nenhuma mancha nela, mas apareceu outros sintomas. Então, como isso aqui é muito endêmico dessa região, os profissionais aqui, principalmente que trabalham na saúde pública, eles têm que dominar o mínimo possível para saber identificar. Né? Então, às vezes, chega gente de fora aqui, nunca viu e fica ali, eles precisam, né, pegar essa área para poder ter um pouco mais de domínio, né, que é algo bem peculiar daqui. Uhum. Bom, espero que tenham gostado. Eu vou deixar aqui aparecendo em algum lugar, aqui, em algum lugar aqui, vou deixar passando o site do curso de enfermagem aqui da UFMT de Sinop, né, caso vocês tenham alguma dúvida. Espero que vocês podem consultar o site lá, né, para ver como funciona o nosso curso, né. Lembrando sempre, é um curso gratuito, ele é um curso integral, mas é um curso gratuito, ofertado por uma universidade pública. Com alta qualidade, alta taxa de empregabilidade, né, para as pessoas que gostam do tratamento, gostam de tratar outras pessoas, gostam de cuidar do ser humano. É um curso muito interessante. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. Eu aprendi bastante essa parte de gestão, realmente não sabia como funcionava, né, a área de atuação, né, do enfermeiro. Espero que tenham gostado. E se interessarem, né, vocês que estão na dúvida de o que fazer ainda, se interessarem, né, vocês se candidatem, né? As inscrições da UFMT são sempre pelo SISU, né? Faz o Enem, depois faz o SISU, então é um ingresso onde qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil pode fazer, né? Claro que depois vai ter que vir aqui para estudar, né? Mas consegue fazer sem sair de casa, né? E aproveite. Bom, espero que tenha gostado, professor Alain. Muito obrigado. Obrigado. Foi bem legal a conversa. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.